das autoridades judaicas e também. Você imagina o que se passava na cabeça daqueles discípulos? Eles haviam deixado suas vidas, deixaram tudo para seguir a Jesus, numa expectativa de um reino eterno. E de repente, Jesus morreu. Os sonhos se dissiparam, a esperança mingou. Estavam com medo, com a cabeça a mil. O que nós vamos fazer agora? Totalmente confusos e atônitos com tudo o que havia acontecido. Todos só pensavam em morte. E de repente, eles são obrigados a fazer um giro de 180 graus, porque algo mudou. Eles começam agora a trabalhar coisas não mais pertinentes à morte, mas pertinentes à vida. E tudo isso fez com que os discípulos ficassem totalmente surpresos e fascinados. E com Jesus é assim, porque quando Jesus age, nós ficamos fascinados, surpresos, perplexos. Um Jesus vivo, que trabalha nos dias de hoje, é um Jesus que nos surpreende, é um Jesus que age, que liberta, que transforma, que nos deixa fascinados. Esse é o nosso Jesus. E hoje é domingo. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor Jesus. Profeticamente, isso já continha no Antigo Testamento, no Salmo 118, versículo 24, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ele está falando sobre ressurreição, é o dia que o Senhor fez. E eu queria verificar com você nesta manhã algumas coisas do significado da ressurreição, a importância da ressurreição para nós. Primeiro ponto, a ressurreição de Jesus é a fonte de toda energia na igreja. Na ressurreição de Jesus está a base da nossa fé. Muitos acreditam na morte de Jesus. Você vê que as pessoas falam muito sobre a morte de Jesus. Há pessoas que têm um crucifixo com Jesus ainda lá. Mas somente os cristãos realmente acreditam que ele venceu a morte e ressuscitou. E como foi falado aqui, nós não estamos de luto. Sexta-feira já passou. Graças a Deus pela morte vicária de Jesus, pelos seus sofrimentos na cruz, pela sua morte. Mas a história não parou naquela sexta-feira triste e feia. A história continuou num domingo maravilhoso como esse, de ressurreição. Cristo está vivo, o sepulcro está vazio, louvado seja o Senhor. Porque este é o evangelho completo. Cristo está vivo. E agora, devido à sua morte substitutiva na cruz, e eu quero deixar claro isso, a morte de Jesus não foi um exemplo, não foi algo legal, foi substitutiva. Ou seja, você e eu que deveríamos estar naquela cruz. Porque o salário do pecado, qual que é? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não foi o coelho que foi para a cruz, foi o Cordeiro Santo de Deus que foi para aquela cruz. E devido à sua morte na cruz, hoje nós temos acesso ao Pai. Por isso que a ressurreição de Jesus foi fundamental. Que valor teria nós adorarmos e seguirmos a um Jesus que está morto? Outras religiões assim o fazem. Outros líderes religiosos vieram para a terra, deixaram seus ensinamentos e morreram. Hoje nós sabemos onde estão os ossos de Buda, onde estão os ossos de Maomé, nós sabemos onde estão os ossos de Allan Kardec, de Zoroastro, todos eles morreram, deixaram seus ensinamentos e ali ficaram mortos. Mas o sepulcro está vazio. Jesus é o único que ressuscitou. Nós somos os únicos
que adoramos um Deus vivo. Por isso que religião cristã não é simplesmente um fundamento que as pessoas seguem, é vida pura. Por causa de Jesus, a vida venceu a morte. Jesus venceu a morte. E por causa dele nós estamos aqui. Toda morte vencida gera vida. Toda morte vencida gera vida. Repita comigo. Toda morte vencida. Repita comigo. Toda morte vencida gera vida. Aleluia. Segundo ponto para entender que a ressurreição de Jesus é a fonte da nossa esperança. A ressurreição de Jesus é a fonte da nossa esperança. Por quê? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E aqui tem a preposição condicionante, que ela apresenta. Qual que é? Mediante. Então ele está falando aqui agora. Por que isso acontece? Qual que é essa preposição? Porque a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu dentre os mortos. Agora há uma viva esperança por causa da morte de Jesus. Por causa de sua morte e de sua ressurreição, hoje nós temos alegria e esperança. E se há uma coisa que as pessoas precisam hoje é de esperança. Na verdade, irmãos, você anda neste mundo, você conversa com as pessoas, você vê o noticiário e você vê as pessoas desesperançadas, abatidas. Você olha o noticiário, você vê guerras atingindo quanta gente inocente, mudando a vida de tanta gente, direta e indiretamente. Até a gente, do outro lado do planeta, é resultado disso. Se você não é alienado e acompanha as notícias, você viu que o preço do petróleo já bateu recordes e não tem como a gente segurar isso. Nosso combustível é um dos mais defasados do mundo. Haverá reajuste de frete marítimo, de fretes do petróleo. Conversei com um produtor de plástico, já falou que já foi reajustado em 17%. Tudo hoje em dia vem em plástico. Isso vai aumentar numa cadeia enorme o custo de vida para todos nós. E alguns olham para esse quadro e ficam desesperançosos. O que será de nós? Por isso, nós cristãos não temos a esperança nesse mundo ou nas circunstâncias, porque a nossa esperança está em Cristo. Por isso que Páscoa e esperança são sinônimos, pois em Cristo fomos livres da morte, não temos a morte, e agora essa esperança brota do túmulo vazio da ressurreição. E hoje, se nesta manhã você chegou aqui com medo, com incertezas, com ansiedade, com agitação no seu coração, Deus sabe como você entrou aqui. A palavra de Deus para você é esperança. Renove o seu coração na esperança em Jesus, porque Ele vive. E porque Ele vive, Ele governa. O Salmo 110, versículo 10, diz assim: Davi aqui tem uma revelação. Ele diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi tem uma revelação de Deus falando para o seu filho Jesus. Assenta-te à minha direita, até que. E aqui, nesse versículo, nós temos Jesus sendo recebido nos céus depois de vencer a morte, e depois de cumprir o seu propósito aqui na terra, ele é recebido pelo Pai e disse: assenta-te à minha direita, até que, ele coloca uma condicionante do tempo, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Quero te dizer que o mesmo poder que operou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo Jesus que opera em nós hoje. Há um poder do Senhor em nós, há um poder do Senhor na sua vida, através do Espírito Santo que habita em nós. E Jesus foi ressuscitado e colocado acima de todo principado e potestade. Foi a Cristo que ele deu autoridade sobre todo nome. E hoje ele não está mais naquele Calvário, ele não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou e hoje é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você consegue entender todo esse poder da ressurreição? Nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos de um poder vivo. Porque estar assentado à destra de Deus não significa simplesmente um local geográfico. Ele está querendo dizer que, a partir de agora, a Trindade governa através de Cristo. Por meio dele e para ele são todas as coisas. Só quem sabe se esvaziar pode ocupar o trono, Cristo. Hoje, Cristo está no governo. Quando ele está no governo, significa que a sua vida não é aleatória. Não vai simplesmente navegando sem rumo por aí. Há um Deus que governa a sua vida. Há um Deus que governa a sua igreja. Há um Deus que governa o mundo. Porque Jesus não veio para oferecer respostas para a humanidade. Jesus é a resposta para a humanidade. Vou pedir que você abra a sua Bíblia agora. Em Mateus, nós não vamos colocar aqui na tela, então você abre a sua Bíblia. Se algum visitante estiver sem Bíblia, aproxime-se do visitante para que facilite o acompanhamento. Mateus 28, de 1 a 10. Veja se tem algum visitante sem Bíblia, se aproxime para que todos possam acompanhar. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, foram tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Esse texto nos apresenta Maria Madalena e uma outra que a Bíblia chama de outra Maria. No domingo, logo cedo, foram visitar o túmulo para aquele trabalho de embalsamento, ali onde José de Arimateia havia colocado o corpo. E quando elas chegam ao túmulo, de repente, o chão começa a tremer, como se fosse um terremoto. E um clarão, como se fosse um relâmpago, mas era um anjo. Eu nunca vi um anjo na vida, não sei se alguém aqui já viu,
Mas com certeza é uma coisa impactante. E isso fez com que os soldados que estavam ali guardando o corpo ficassem com um medo tremendo, e eles ficaram como se estivessem mortos. O camarada nem piscava de medo, assustados. E ali as duas Marias, extremamente fascinadas com o que estavam vendo, escutam do anjo duas coisas que foram revolucionárias. Primeiro, não temais. E segundo, ele ressuscitou. Em seguida, o anjo dá um recado para que elas levassem aos discípulos, dizendo que Jesus ressuscitou e iria encontrá-los depois na Galileia. E elas vão embora do túmulo, fascinadas com o que estava acontecendo, mas obedecendo à ordem de Jesus, tomadas com um mix de emoções, de alegria, de fascínio, e saem correndo para contar aos discípulos. E é muito interessante, porque as mulheres verificaram, o pessoal fala hoje empoderamento das mulheres. A Bíblia está sempre na frente, está vendo? A Bíblia está sempre na vanguarda. As mulheres foram as primeiras a verem o Jesus ressuscitado. O pessoal parece que inventou a roda. Jesus já valorizava as mulheres antes. As mulheres verificavam diante do túmulo vazio o fato mais revolucionário da história. Jesus havia se levantado dentre os mortos. Ele estava vivo. Manhã de ressurreição, alegria embriagante. Isso iria mudar toda a história da humanidade. Mas conforme elas estão passando, correndo, alguém fala para elas, salve. Como se fosse, nos dias de hoje, bom dia. Ao escutarem aquele bom dia, elas pararam. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa maneira especial de falar. Só podia ser Jesus. E elas param e caem de joelhos diante do Jesus ressurreto. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. A primeira reação daquelas mulheres ao verem Jesus ressurreto foi de temor e reverência. Caíram de joelhos diante dele. Mas também houve uma dose de intimidade. Naquela reação, elas tomaram a atitude de abraçar-lhe os pés, diz o versículo 9, e o adoraram. Juntos, esses dois elementos, temor e reverência, é igual a adoração. Temor e reverência é igual a adoração. Ficar de joelhos diante de Jesus, uma atitude de reverência. Tocar e abraçar os pés de Jesus, uma atitude de intimidade, ambas motivadas pela ressurreição. Reverência e intimidade, elas não andam uma sem a outra. Nós precisamos das duas coisas. A reverência, ela precisa emergir nas águas da intimidade. A reverência precisa emergir nas águas da intimidade. Por quê? Porque senão vira uma espiritualidade engessada, oca, um elemento estético frio e se desligado da realidade. Uma espiritualidade que não contagia a vida de outros. Uma espiritualidade sem vibração, com risco de religiosidade, em que ela é internalizada, mas não faz diferença no meu dia a dia. Ou seja, uma espiritualidade domingueira, porque ela está só na reverência. De um Jesus como se ele estivesse somente aqui, na hora da reunião, e não no meu dia a dia, no meu cotidiano. Não. A reverência precisa da intimidade. Mas a intimidade também precisa emergir nas águas da reverência. Por quê? Para que não se transforme
a minha experiência com Jesus simplesmente numa experiência de emoção eufórica, em que eu estou aqui na reunião, no famoso worship, né? Em que eu fico aqui na adoração, mas não se sustenta na esquina. Na esquina eu já estou reclamando do calor, do Uber que não vem. Em que eu chego em casa e o meu contato com as pessoas nada muda. Eu continuo sendo uma pessoa difícil, uma bênção na igreja, uma praguinha em casa. Que espiritualidade é essa? Que intimidade é essa? Isso também é religiosidade. A verdadeira espiritualidade, ela é transformadora e contagia o nosso entorno. E todos nós sabemos que na hora do perrengue, que na hora das lutas, uma religiosidade emocional não se sustenta. Nós precisamos de uma religiosidade enraizada em Cristo Jesus. Eu gosto muito de observar a diferença entre os soldados, que ficaram ali quase como mortos, insensíveis, paralisados no chão, e aquelas duas mulheres exuberantes, de joelhos, de alegria, energizadas pelo temor. Porque o termo bíblico é o mesmo. As duas coisas a Bíblia fala que estavam com medo. Mas não era a mesma coisa. Porque é um medo que nos torna incapazes de focar em Deus. Porque o centro do medo é o meu eu. Em que eu tenho medo de tudo. O meu eu tem medo do mosquito, tem medo de sair na porta de casa, tem medo de ter contato, tem medo das circunstâncias, tem medo do futuro. E isso me deixa com impossibilidade de desfrutar a alegria de Deus. Me dá medo, tudo eu tenho medo, tudo eu estou inseguro. Não foi para isso que Jesus veio. E há um medo, que é esse temor das mulheres, que nos resgata de nós mesmos e coloca Jesus como centro. E quando Jesus é o centro, ele vai nos libertando das inseguranças, do medo, da mesmice, de uma vida centrada em nós mesmos. E isso nos deixa fascinados por ele. Por isso hoje, discípulos do século 21. Hoje, em todo o mundo, milhões e milhões de cristãos estão comemorando nesse domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou e está vivo. Aleluia. Isto é Páscoa. É celebrar Jesus, o doador da vida, Senhor e Salvador do mundo. Páscoa, que eu espero que você faça hoje, é tempo de renovar a nossa fé e proclamar a nossa esperança. Por quê? Porque a cruz e o túmulo estão vazios, o trono não. Jesus está sentado, reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Nos dias seguintes, Cristo apareceu a mais de 500 seguidores na sua ascensão aos céus. E essa notícia se propagou que ele estava vivo. E os discípulos, agora imbuídos desse poder da ressurreição, não mediram esforços, arriscaram a sua própria vida para proclamar em todos os lugares que Cristo está vivo. E hoje nós, discípulos do século 21, temos a mesma responsabilidade. Esse poder de Deus que opera em nós nos torna obrigatoriamente anunciadores e proclamadores dessa salvação em Jesus. Por isso Deus te coloca hoje estrategicamente, lembrando que todos nós somos missionários, todos nós somos comissionados a levar essa grande comissão. Por quê? Porque ele ressuscitou e hoje ele é o único mediador entre Deus e os homens. Presta atenção, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem pastor mediador, não tem santo, não tem Maria, não tem ninguém. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deu a sua vida por nós num sacrifício, repito, substitutivo. Por causa disso, Deus perdoa os nossos pecados. Então, eu te pergunto hoje, nesta manhã, o que significa a ressurreição para você? O que significa a ressurreição para você? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se
olha a condicionante, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, veja aqui, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Ah, eu acho legal, eu acho jóia, o que vale é o exemplo, o importante é eu ir na igreja, o importante é ser uma pessoa religiosa, boa. Não, não, não. A Bíblia diz, se, ele está colocando uma condicionante, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, como Quírios, como governador, como dominador, como amo da sua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse sim será salvo. Por isso hoje, nós temos a oportunidade de receber a Jesus, a Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos felizes porque entrou mais um nome para o batismo. Nós estamos num grupo de pessoas que estão se preparando para o batismo. Eu estou falando, se ainda alguém que quer fazer essa entrega a Jesus como Senhor da sua vida, ainda dá tempo. O curso é referência, mas o curso não vai te fazer entrar no céu. O curso é importante para esclarecer, mas o seu passo em relação a Jesus, recebendo como Senhor da sua vida e proclamando publicamente, isso que é importante na nossa atitude. Hoje, sexta-feira, ficou para trás. Se você chegou aqui com o espírito de sexta-feira, triste e feia, de solidão, de ansiedade, de abandono, de vitimização, de desesperança, quero te dizer que hoje é o dia da esperança. Cristo está vivo, ressuscitou, a nossa esperança está em Jesus. Então, lembrando que Ele não está aqui porque Ele ressuscitou, louvado seja o Senhor. Eu quero deixar para você 2 perguntas, para hoje você, quem sabe, no seu almoço em família, você lançar essa pergunta. Você orar para o seu devocional, para o seu discipulado, para refletir e praticar o que a mensagem da ressurreição traz para você hoje. E segundo, em quem está baseado a tua esperança? Está baseado em você mesmo? Está baseado no governo? Está baseado nas pessoas? Que a sua esperança esteja baseada somente em Cristo, no Deus vivo. Então podemos falar com propriedade, Feliz Páscoa. Vira para um outro irmão, para outra irmã que você cumprimentou e fala para ele, Feliz Páscoa. Cristo está vivo, Cristo está vivo, aleluia! Essa é a nossa esperança, louvado seja o Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos, somos filhos da ressurreição, de um Cristo vivo que opera em nós hoje. Esse mesmo poder que operou a ressurreição em Cristo é o poder que opera em nós e através de nós, mediante a ação do teu Espírito Santo. Que a gente saiba viver o nosso dia a dia conscientes desse poder transformador em nome de Jesus. Queremos ser testemunhas aonde o Senhor nos colocar, aqui e além mar, em tempo e em fora de tempo, da ressurreição desse Cristo vivo e transformador. Louvado seja o teu nome. Que seja um dia de celebração, de alegria e renova a esperança em nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só atenção para mais alguns minutos. O Alexandre vai nos dar agora aqui alguns avisos e depois nós teremos uma apresentação de Páscoa das nossas crianças.